Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, na visão do evangelista Mateus, capítulo 4, versículo 16 e 17. Aqueles que encontraram, digam amém. Primeiro livro do Novo Testamento, então não teremos dificuldade, não é? Amém, amém, amém? Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 4, versículo 16 e 17. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Podemos repetir essa parte terminal? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O tema da mensagem de hoje é uma só palavra, e essa palavra é metanoia. Acredito que alguns de vocês certamente já ouviu, acredito que já conhece, mas estaremos refrescando a memória de alguns, elucidando o entendimento de outros e juntos assimilando a profundidade que há nessa palavra. Metanoia é uma palavra grega que é justamente baseada na junção de dois vocábulos, meta e nós. Meta significa além, expansão. Nós significa mente, consciência. Então, o sentido da palavra metanoia significa mudança de mente, expansão da consciência, além do entendimento. Jesus nos ensina que a metanoia é o arrependimento. A palavra arrependimento, ela está associada à palavra metanoia. E isso é por deveras interessante. Até mesmo porque nós temos uma concepção completamente distorcida do que realmente é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é tristeza. Não é comiseração. Não é consternação. Não é constrição. Arrependimento é mudança da mente, transformação da mente, expansão da consciência, além do nosso entendimento. João Batista iniciou seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus inicia o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. João Batista falava de algo que estava para vir. Cristo fala de algo que já aconteceu. Arrependei-vos, ou seja, mudem as vossas mentes, mudem as vossas consciências, elevem o vosso entendimento, vivam essa transformação, porque é chegado o reino dos céus. Então, metanoia é arrependimento. Não entrará no reino dos céus quem não vive uma metanoia. Foi isso, em breves palavras, que Jesus explicou ao Nicodemos, a um sacerdote muito estimado, respeitado, um expoente da sociedade, uma autoridade eclesiástica, no mais
alto e elevado lugar da religiosidade, Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não adentrará no reino dos céus. Interessante que às vezes as pessoas questionam sobre o reino dos céus e não entendem que o reino dos céus é justamente essa mudança no nosso entendimento, essa mudança no nosso pensamento, é essa transformação nos elevando para uma dimensão mais elevada e mais sublime. Nós não estamos aqui para ser manequins de igreja, se é que você entende, nem para sermos espantalhos. O fato de beber ou não beber, de fumar ou não fumar, de ir para festa ou não, balada ou não muda nada em nossas vidas. O que muda é justamente a transformação em nossa mente. Tenta me entender. Eu sou responsável pelo que falo, você é responsável pelo que interpreta. Quem tem a mente transformada não vai ser mais dominado pela nicotina, não vai ser mais dominado pelo álcool, não vai ser mais dominado pelas baladas, não vai ser mais influenciado, mas vai exercer influência. Mas às vezes as pessoas restringem o reino de Deus simplesmente a um comportamento de manequim, de espantalho. Fazia as coisas erradas, deixou de fazer, aí pensa que isso é suficiente. Não é, você apenas chegou à estaca zero. Agora você tem que fazer as coisas boas. Não adianta simplesmente deixar de fazer o que você fazia de errado. Agora você tem que aprender a fazer o que é certo, a somar para o bem. E o que é isso? É metanoia. É a transformação que acontece através do entendimento do reino de Deus, do Evangelho em nós. O reino de Deus, como disse Jesus, não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria, é justiça. Esse reino de Deus que não virá de forma física, visível, aparente. Nem acreditem quando disserem ele aqui, ele lá. Mas esse reino de Deus está em vós. Esse reino de Deus existe dentro de nós. Dentro de nós. É a metanoia, a transformação da nossa vida. A nossa irmã obreira e intercessora da igreja Zenide, há um tempo, me deu um livro muito bom. Eu até agradeço por esse livro. Joyce Meyer, que é O Campo da Batalha da Mente. É incrível esse livro porque vai mostrar que as nossas maiores batalhas estão aqui, ó. Os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos determinam as nossas palavras determinam as nossas atitudes determinam os nossos comportamentos, e os nossos comportamentos revelam quem nós somos. Quer mudar algo em você? Comece aqui, ó. Através da sua mente. Veja comigo que a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Veja a influência que a sua mente tem sobre você. Por isso que você, todos nós que aqui estamos, precisamos de uma metanoia, de uma transformação do nosso entendimento. Provérbios 23, versículo 7. Os irmãos encontraram? Você pode acompanhar pela projeção que diz: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Essa parte inicial, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Você é justamente aquilo que sua mente reproduz. Você é justamente o reflexo dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, daquilo que ocorre na sua mente. Por isso que a mente humana é o maior campo de batalha que existe. E a proposta de Jesus agora é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vivam essa transformação da vossa mente, do vosso entendimento. Caso contrário, não será possível entrar no reino dos céus. Olha bem para mim e pensa comigo. Quando Jesus disse isso a Nicodemos, será que Nicodemos bebia? Será que Nicodemos fumava? Será que Nicodemos andava nos regues, nas farras, nas baladas, se prostituindo? Não. Era um homem, conforme já dissemos, e não há mais necessidade
de apresentar os seus predicados, mas é um homem extremamente religioso e rigoroso em sua conduta. Mas ele ainda não tinha vivido a verdadeira metanoia, transformação. Isso é reino de Deus, irmãos. O reino de Deus está em nós. Amém? O reino de Deus está em você. Agora a pergunta é: como é que acontece esse reino, pastor? A Bíblia vai nos falando justamente sobre essa metanoia. O reino de Deus, ele nos dá condições de exercer o domínio. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Vamos aprender e assim mergulhar. Amém? Primeira coisa do reino de Deus através da metanoia é o domínio. Sabe o que é que Jesus fez? E veio fazer? Nos trazer novamente a nossa posição. A posição de domínio. Você já parou para pensar qual foi a primeira palavra que Deus disse a Adão? Analisa na sua Bíblia. Está lá. Dominai. Felizmente, devido ao pecado, o homem perdeu a capacidade de dominar e se tornou um ser dominado. Deus coloca ele para dominar sobre as aves dos céus, o peixe do mar, os animais da terra, o jardim da terra, e hoje ele é dominado por uma erva. Incrível isso. Perdeu a capacidade de exercer domínio, mas veja o que Romanos 6,14 vai nos dizer: pois o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da maldição da lei, mas debaixo da bênção da graça. Isso é metanoia, isso é o reino de Deus em mim e você, de uma forma manifesta. É quando você começa a exercer domínio da sua vida, é onde você começa a dominar sobre os seus instintos, sobre os seus hábitos nocivos, sobre a sua própria vontade. O evangelho começa a prevalecer e o reino de Deus se torna uma realidade. O governo quer resolver o problema da sociedade oferecendo camisinha, porque ele trata simplesmente as pessoas como animais incontroláveis. Então oferece camisinha. Não sabe que estão, através dessa doação do preservativo, incentivando mais e mais a promiscuidade. Mas a igreja é diferente, ela não oferece camisinha a ninguém. Ela abre o entendimento dos jovens, para que eles venham viver o evangelho do reino de Deus, dominando e não sendo dominado. No mundo, para os casais de jovens, é muito comum o incentivo de a sexualidade antes do casamento. Antes do casamento. É o test drive, né? Tem que fazer o test drive. Não sabe que isso é um pecado, que rouba o encanto da noite de núpcias. Deixa eu te dizer algo que não estava nem no script, nem na minha imaginação aqui, comentar essa noite. Você já parou para perceber que quando existe a primeira relação sexual, a mulher libera sangue, o ímen é perfurado e o sangue é derramado. Você sabe o que é aquilo para os judeus? Você sabia que nas culturas antigas, os judeus não, os ciganos saíam com um lençol para mostrar, o lençol melado de sangue, porque ali representava a pureza, Sabe o que há por trás disso nos povos antigos? Que todo sangue é uma oferenda, que todo sangue é um sacrifício. Então aquilo que era feito é um sacrifício a Deus. Primeira relação sexual é um sacrifício de oferta a Deus. Por isso que tem um sangue. E as culturas antigas, principalmente os judeus, assim faziam. Assim celebrava, honrando a Deus através do matrimônio. Interessante descobrir essas coisas, né? É interessante também saber que cada relação sexual que você tem com uma pessoa, você herda as maldições que ela tem.
A física quântica explica isso. A física quântica, mas a Bíblia diz: aquele que se deita com a prostituta torna-se uma prostituta, um prostituto com ela. Ou seja, as maldições que existem naquela pessoa, elas vêm para você. Um dia eu estava conversando com um bruxo, não esqueço disso, na Avenida Getúlio Vargas, aí sobe uma menina e ele diz: essa menina tem um espírito pombagira. Depois ela desce na garupa com um cara de moto, aí diz: bem, o espírito pombagira vai passar para aquele cara. Conheço os dois, não são daqui da igreja, mas a vida promíscua. Vida promíscua. Estava com esse bruxo porque, interessante, para deixar muito bem claro, Satanás tinha pedido a ele a minha vida e ele estava jejuando há dias para tentar me destruir. Para quem não sabe, quem é mais recente. E aí Micael Kaique, evangelista, hoje professor do nosso seminário, inclusive estava dando aula ontem, vai passando pela rua e vê essa pessoa manifesta. Ele pensa: eu vou levar na casa de um pastor. Para que pastor ele foi levar? Na minha casa. Então chegou lá na minha casa, repreendemos o demônio. Quando o demônio saiu daquele jovem, ele olhou para mim e ficou assustado. Foi aí onde ele disse: olha, Satanás pediu a sua vida a mim, e eu estava em rituais de consagração para tentar destruir o seu ministério. Aí ele me pediu: olha, fica até 3 horas da madrugada comigo, porque 3 horas da madrugada é o horário dos demônios. Eu só vou ficar com você. Fiquei com ele até 3 horas. Ele estava apavorado por não ter cumprido o pacto. Pergunta a Kaique. Aí o evangelista ele vai te explicar isso direitinho como aconteceu. Mas o que vem o caso aqui é aquela espiritualidade agora que vai sendo transmitida através da relação sexual. O governo não tem como resolver esse problema. Aí ele usa de outros meios, de outros artifícios, que não resolvem o problema. Pastor, onde está essa solução? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é metanoia, gente. É domínio. Há pessoas aqui que deixaram de beber, que deixaram de fumar, e simplesmente de uma hora para outra sentiram total repugnância, aversão, desprezo total. Que é isso? É mudança da mente. Não é pastor que obriga. É isso que quem está do lado de fora não entende. Pensa que a gente está coagindo as pessoas, pressionando, tratando como marionetes. Nós não temos tal poder. Isso é o evangelho que transforma, que muda a vida, que muda a história. E muitos estão aqui vivendo essa metanoia, esse domínio. Quantas pessoas eram viciadas nos jogos, mas através da metanoia do reino de Deus foram transformadas. Quantas pessoas viviam em pornofonias? Sabe o que é pornofonia? Palavrões. Para cada 10 palavras, 12 eram palavrões. Terrível, né? E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, todas as imundícies que essa pessoa reproduz é justamente aquilo que ela, infelizmente, é. E através do Evangelho, muda até o nosso linguajar, muda até o nosso vocabulário. E se você é cristão, se você estiver num ambiente que alguém falar qualquer palavrão, você se sente como se fosse um torpedo, não é? Chega a dar um choque, chega a dar se lançasse um torpedo em sua vida, chega a dar um choque. Isso é metanoia, é Deus nos restaurando a posição para exercermos o domínio de nossas vidas. Ei, quem domina a sua vida não é a cultura, quem domina a sua vida não é a mídia, quem domina a sua vida não é uma ideologia. Não, quem domina a sua vida. Atenção, mulheres, vocês são empoderadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que domina as vossas vidas. É o Espírito Santo que nos domina completamente. Esse evangelho do reino, gente, ele traz uma transformação tão extraordinária que agora a nossa vida não é pautada no que a mídia propaga.
essa inversão de valores. Olha uma canção que eu não sei a melodia, e mesmo se soubesse não ousaria cantar. Vai que todo mundo vai embora e só a Vanessa fica aqui. Acho que a Vanessa era a primeira aí, viu? Olha só o que diz: teu reino vem se eu anunciar, teu reino vem se minha postura mudar, teu reino vem se o lugar secreto eu frequentar, teu reino vem se eu entender que o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, o humilde é exaltado, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre é quem vive para ti. É isso que o Evangelho provoca em nós. Necessário que ele cresça, ele resplandeça. E para isso, precisamos sair de cena. A metanoia é como se fosse uma metamorfose entre o lagarto e a borboleta. Existe esse casulo. Você tem que fazer a escolha. Se você quer continuar se rastejando ou se você quer voar. Você tem que fazer essa escolha. Todos os dias, como diz Thales Roberto, o pecado vem e chama. Todos os dias é essa ditadura, essa imposição da moda, de conceitos, de valores. E nós, como cristãos, temos que resistir. Nós, como cristãos, temos que entender que o Evangelho é diferente. Que nós estamos em um reino, existe um rei, e nós estamos sobre o seu domínio. Glória a Deus por isso. Uma outra verdade sobre a metanoia em nossa mente, que agora você vai dominar, você não vai ser mais dominado. E para com isso de dizer que não pode, para com isso de dizer que não consegue, pare com isso. Alguns dizem, a carne é fraca, o espírito é forte. A carne é fraca para quem vive na carne, e o espírito é forte para quem vive no espírito. A pergunta é, você é fraco ou você é forte? Determina justamente aonde você vive, meu irmão. Segunda verdade, renovação. A metanoia causa em mim e você domínio da nossa mente e agora renovação da nossa mente. Romanos 12, 1, 2 diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformados sereis pela renovação do vosso entendimento. A metanoia do reino de Deus, sabe o que é que ela acontece? O que é que ela gera? Uma renovação no seu entendimento. Não vos conformeis com este século, mas transformados. A transformação é uma ação contínua, gente. Deixa eu te explicar isso aqui, talvez você não saiba. Salvação é quando Deus lhe tira do mundo, santificação é quando Deus tira o mundo dentro de você. A metanoia, mudança de mente, transformação de entendimento, é uma santificação, é Deus tirando o mundo de nós. Por isso diz, não vos conformeis com este século, mas transformados sereis pela renovação do vosso entendimento. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer permitir que a nossa mente venha a ser renovada. E sabe quando a nossa mente é renovada? Diariamente. Há tantos exemplos escritos na Bíblia e a gente não consegue entender. O maná era para o dia. Se o povo armazenasse o maná para o outro dia, ele apodrecia. Viver com Deus é depender do maná diário. Deus tem todos os dias o maná. Não é viver das experiências que passamos. Deixa eu te explicar aqui em breves palavras, quando Deus diz, a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. É lindo. A gente excita, sabe, vibrando,
da melhor maneira possível, mas escuta o que era dito antes, o que foi dito antes. Todos os dias pela manhã, o sacerdote retirará as cinzas, tomará banho e colocará novas vestes, e colocará no altar nova lenha. Todos os dias, para que o altar continue com chamas, para que o altar continue ardendo, para que o altar continue iluminando, para que o altar continue aquecendo. Agora, contextualizando, de repente eu estou falando com alguém cujo altar está em cinzas. Sabe por que seu altar está em cinzas? Porque houve um dia na sua vida que você se levantou, esqueceu de remover as cinzas antigas, de colocar novas vestes e novas lenhas. Quantos estão entendendo? Você está entendendo, irmão? Receba isso da parte de Deus. Porque se o maná não for diário, se a renovação do vosso entendimento não for diária, uma hora ou outra, o inimigo vai te tragar. E ele é perita. Ele é perita nisso. Ou você quer subestimar a serpente do Éden, que derrubou o homem mais forte, o homem mais sábio, o homem segundo o coração de Deus, que conseguiu ludibriar reis e reinos, governos e governadores. Você quer ludibriar? Não tem como. Então, ainda sobre essa renovação, veja o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 20. Efésios capítulo 4, versículo 20. Os irmãos encontraram? Olha o que diz, irmão. Efésios capítulo 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e renoveis no Espírito o quê? É o que para renovar aí? Se despojar do velho homem e renovar o quê? E vos renovar no Espírito da vossa mente. Nessa versão diz, do vosso entendimento. Renovar o entendimento em Deus. Aí continua, e vos revistais do homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É voltar ao Éden, através do caminho que é Jesus Cristo, e exercer a posição de dominar. Termina aí, né, irmãos? Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irais e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, que é isso, gente? Metanoia. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Versículo 29. O crente é diferente em sua forma de viver, andar, falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Versículo 30 nos apresenta o sentido de tudo. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Isso é metanoia, irmãos. É mudança da mente. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Isso é o mais puro evangelho. Esse é o desafio de Cristo para mim e para você. Não adianta ter dons, talentos, participar de ministério, ter tempo de membresia na igreja, se você não viver a metanoia. Falamos sobre domínio, falamos sobre a renovação do entendimento, e agora, terceiro e último lugar, além do domínio que a metanoia nos traz, além da renovação que ela gera, existe, sabe o que, gente? A segurança.
Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 9. Esse texto vai nos dizer que Deus guarda a nossa alma, que Deus guarda a nossa mente, que Deus guarda o nosso entendimento. Assim está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos, o quê? Pensamentos em Cristo Jesus. Em outra versão, de repente essa versão está em suas mãos, guardará a vossa mente. Agora, metanoia, o inimigo, ele não tem mais permissão para invadir a nossa mente. Se você puder acompanhar esse raciocínio e entender que essa palavra é palavra de transformação para a sua vida, porque se o inimigo chegou para Jesus questionando a identidade de Jesus, deixa eu te contar essa historinha. Jesus está no Rio Jordão, uma voz brada dos céus, e há uma declaração da parte de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Jesus sai de lá, vai para o deserto. O primeiro contato que o diabo tem com ele, sabe o que é que o diabo faz? Se és tu filho de Deus, coloca dúvida na mente de Cristo. E quantas pessoas hoje não estão deprimidas, depressivas, abatidas, recorrendo ao isolamento, ou então sendo aprisionadas pelos seus próprios pensamentos e sentimentos, porque o inimigo é sagaz, ele é perspicaz, ele é astuto, e ele está infiltrando-se na mente, nos pensamentos de várias pessoas. Se ele fez isso com Cristo, imagina o que ele não pode fazer comigo e contigo, gerando dúvidas, se és tu, filho de Deus. Deus já tinha declarado aos céus e à terra que Jesus era o seu filho, mas o inimigo não aproveita, não perde a oportunidade, e de repente você está aqui: será que eu sou cristão? Será que eu sou salvo? Será que eu sou filho? Será que eu sou servo? E o inimigo começa a colocar esses questionamentos, você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de jejuar, de se consagrar, você deixa de ir para a igreja. De repente, quando você abre os olhos, você está como filho pródigo, comendo os alimentos dos porcos, no meio do chiqueiro, porque não viveu uma metanoia, transformação da sua mente. Olha o que o texto vai nos dizer, que Deus guarda essa segurança. Evidentemente, só vive quem também vive a renovação, quem vive o domínio. Então há uma ordem sequencial: domínio, renovação e segurança. Amém? Veja o texto seguinte, versículo 8. E agora, se você vive a metanoia, você vive a metanoia do reino de Deus, isso aqui é natural na sua vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pensamento. Em outra versão vai dizer: domine os vossos pensamentos, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Olha só, a metanoia. Não haverá mais vez nem lugar para o inimigo em sua vida, meu irmão. Amém? Essa hora que você dá glória a Deus, rapaz. Não ensaiou, não foi direitinho. A gente não ensaiou direitinho, mas essa é a hora que você dá glória a Deus. O inimigo não vai encontrar vez, não vai encontrar lugar na sua mente. Glória a Deus. Versículo 9. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e Deus de paz será convosco. Isso é tremendo demais, gente. Isso é metanoia em nossas vidas. Ou seja, não haverá mais lugar em teu coração, em tua mente, para inveja, ciúmes, rancor, mágoa, ódio, ressentimentos, celeumas. Não haverá mais lugar. Não haverá mais lugar.
Porque agora seu coração não é mais território do inimigo para ele se andar. A sua mente já não é mais terra de Satanás. Ela agora tem um Senhor, ela tem um dono. O Senhor guardará a vossa mente, guardará o vosso entendimento. Os maus pensamentos podem vir. Ninguém é culpado por ser tentado. O próprio Jesus foi tentado no deserto e não cedeu à tentação. O pecado é você ceder à tentação. Martinho Lutero dizia algo interessante acerca disso. Não podemos impedir que um pássaro pouse sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-lo que faça um ninho. Então, a questão é você ficar alimentando os pensamentos maus e ruins que podem surgir em sua vida. O interessante de tudo isso, gente, eu peço a projeção para me ajudar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que a Bíblia explica o verdadeiro sentido da metanoia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? O que é que está escrito ali? Nós temos a mente de Cristo. Você entende o que é metanoia agora? Quando Jesus disse: arrependei-vos, porque a promessa se cumpriu em mim. A esperança dos antepassados em mim se torna uma realidade. Arrependei-vos, ou seja, mudem os vossos pensamentos, transformem o vosso entendimento, permita que a sua consciência venha se expandir para uma realidade bem mais elevada, bem mais sublime, bem mais superior, porque o reino de Deus já é um fato concretizado e confirmado em mim. É isso que Jesus disse. Sabe por que ele diz isso? Porque ele nos deu a sua mente. Nós temos a mente de Deus. É essa mente que lhe faz ter domínio. Recusar o doce quando você já passa do limite. Você reconheceu que essa semana você foi além do que poderia. Aí você vai olhar para o bichinho assim e vai dizer: né? Recusar o refrigerante, né? Passou a semana toda, você percebeu que já fala, Jeová. Você vai olhar para ele e diz: não. Você vai exercer a verdadeira mordomia. Gente, eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. Acabei de saber através da minha esposa, né? Fizemos o exame hoje, minhas taxas deu tudo regular. Olha que maravilha, gente. Olha que bênção. Olha que bênção. Tá vendo aí? Wagner está seguindo direitinho as orientações da nutricionista. Deu tudo regular. Eu já estava preocupado e tenso. Tudo certinho, certinho. Exercer o domínio de tudo em nossas vidas, de todas as áreas, é não sermos escravizados. Vem a tentação, vem o instinto, vem os hábitos, vem os desejos nocivos, os hábitos horrendos, mas a gente exerce esse controle. Deixa eu concluir aqui contando uma história. O filósofo grego chamado Platão, em seu livro A República, ele escreveu um conto para descrever a importância da educação filosófica naquela época. Ficou conhecido como a alegoria da caverna ou o mito da caverna. E o mito da caverna é mais ou menos assim. Cada escritor apresenta uma versão e às vezes difere uma da outra, mas mais ou menos assim. Platão disse que havia uma caverna e existia dentro dessa caverna homens acorrentados. Eles não conseguiam olhar para frente, para as portas dessa caverna. E nas portas dessa caverna existia apenas uma fogueira. E tudo que esses homens acorrentados, aprisionados, conseguiam ver era o reflexo que era emitido na parede do fundo dessa caverna. O reflexo do mundo real. Do mundo real. Então tudo que eles sabiam era apenas sombras. Sombras e sombras. Ele via as sombras dos animais, ele via as sombras das pessoas, até que um dia um desses homens conseguiu se libertar
muito esforço, conseguiu se libertar. E quando ele se deparou com o mundo real, ele percebeu que tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu através de ecos no mais profundo da caverna, era apenas uma projeção de uma realidade bem mais sublime, bem mais verdadeira. E ele ficou tão encantado, tão impressionado com as cores da natureza, com os pássaros, com os animais, com toda forma de vida. E tudo que ele via era apenas sombra. Ele ficou tão feliz que ele voltou para contar aos seus amigos. Os seus amigos não acreditaram nele. Preferiram viver acorrentado. Ele insistindo. E seus amigos preferiam o matar do que acreditar no que ele estava falando. Quando eu me converti, ou melhor, quando Deus me converteu, eu vivi esse mito da caverna. Quando eu conheci a metanoia do reino de Deus em mim, eu disse: uau! Que isso? Meu Deus! Quanto tempo perdido em minha vida, algemado, acorrentado, aprisionado, vivendo em sombras e sombras e sombras, sem conhecer o mundo real, sem conhecer o mundo verdadeiro, sem conhecer o mundo maravilhoso. E aí, como bom sujeito, eu quis voltar para a caverna, para dizer aos meus amigos: olha, tentem se libertar, ninguém pode ajudar ninguém, é pessoal, tentem se libertar, experimente, venham ver. Quiseram me matar, eu, graças a Deus, saí a tempo, por isso que eu estou aqui. Mas eu acredito que quando o Evangelho adentra no mais profundo do coração do homem, essa é a sensação. É ou não é? Você começa a se perguntar: meu Deus, quanto tempo perdido. Meu Deus, eu agora estou vendo, eu agora posso ver a realidade do teu reino, a realidade do Evangelho. Quão maravilhoso é o teu Evangelho, o teu reino. E aí você começa a dominar, a viver pela renovação e viver em total segurança, através da mente de Cristo. Então, se você não viveu essa experiência, o conselho que eu tenho a lhe dar: se liberte. Deus disse em sua palavra: provai e vede que o Senhor é bom. Antes da conclusão existe o quê? Experimento. Experimente. É interessante isso, que na minha infância, gente, eu sou onívoro. Onívoro é aquele que come de tudo em qualquer hora, sem restrição. Não tenho restrição, tá? Não é, Vanessa? Come de tudo, pastor aí é testemunho, come de tudo, que botar na mesa. Tem um versículo bíblico que diz bem: se eu comer de tudo que está na mesa, às vezes eu quero comer até tudo que está na mesa. Mas eu não tenho problema comigo, eu como de tudo. Só tenho uma fraqueza, até então tinha. Sabe que fraqueza era essa? Pudim, gente. Eu detestava e odiava pudim. Eu criei uma versão tão grande da pudim que eu não queria nem ver o pudim. Não queria nem saber de pudim. Em tantos lugares, olha, sobremesa principal, tem pudim. Eu, só cheirar já me causava repugnância mesmo. Eu detestava pudim. E eu não sei que trauma foi esse, de repente eu tive na infância. Não sei pontuar em que momento eu comecei a odiar pudim. Vanessa já me conheceu assim. Até que um dia minha sogra fez um pudim. Achei interessante essa experiência. E ela insistiu: experimente. E eu, não. Ela, experimente. E eu, experimente. Está certo. Eu insisti tanto que eu vou experimentar. Pronto. Acabei amando o pudim da minha sogra. Acabei amando o pudim da minha sogra. Só como o pudim da minha sogra. Falando nisso, ela nunca mais fez. Acabei gostando. Mas a questão aqui que eu quero falar é: experimente. Às vezes a gente cria uma imagem preconcebida através de uma experiência desagradável. Experimente.
Por isso que Jesus diz: ei, experimentem, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Você não precisa esperar o tempo para se arrepender, o tempo é agora. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu creio que você, tanto quanto eu, precisa de uma metanoia em alguma área da sua vida. Eu queria te convidar, te desafiar a sair do seu lugar, a vir aqui à frente para juntos nós orarmos, e você viver uma transformação na sua mente, você viver uma transformação no seu entendimento. Se há alguma área na sua vida que você ainda não conseguiu se superar, se há alguma área na sua vida que você não conseguiu ainda exercer o total domínio, ei, você tem a mente de Cristo e Jesus te chama para uma nova vida, amém? Então saia do seu lugar, esse convite é para toda a igreja. Nós estaremos louvando com o Ministério 70x7 e nós estaremos clamando para que o reino de Deus em nossas vidas venha a ser uma realidade, para que venhamos viver a verdadeira metanoia, para que venhamos nascer de novo, nascer do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito herdará o reino dos céus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.